Olá! Agora, a partir do momento que nós já sabemos fazer simplificações das expressões booleanas, criar uns circuitos, nós vamos trabalhar agora com circuitos combinacionais. Bom, então o circuito lógico combinacional são aqueles que as variáveis de saída vai depender única e exclusivamente das combinações das variáveis de entrada de acordo com a função lógica específica. Ou seja, nós vamos utilizar as portas lógicas aí, a porta AND, OR, NOT, NAND, NOR, SHOR, e vamos criar o nosso circuito. Lembrando, precisa simplificar para fazer essas criações desses circuitos. Então, circuitos desse tipo não vão possuir nenhum tipo de memória, Ou seja, as saídas não dependem de nenhum estado anterior do circuito, ok? Então, nós vamos trabalhando com circuitos mais simples aí. Tá? Bom, então, exemplo de circuitos combinacionais. Então, nós temos codificadores e decodificadores, multiplexadores e demultiplexadores, somadores e gerador de paridade. Então, nós vamos iniciar aqui com projetar esses circuitos combinacionais. Então, para resolver qualquer problema de lógica de projeto com circuitos lógicos, teremos que interpretar o problema e depois definir a sua tabela verdade. Então, nós vamos ter a situação problema, que seria praticamente a nossa expressão booleana ou uma tabela verdade. Criar também essa tabela verdade, já com a expressão modificada, tá? Fazer a nossa expressão booleana, caso não houver, e depois que nós vamos criar o nosso circuito combinacional, tá? Então, a partir de uma tabela verdade, a soma de produtos é um método muito usado para o projeto de circuitos digitais. A soma do produto, nós vimos na trilha anterior, que é referente aos minitermos. Então, saídas que têm o nível alto, que é 1, gerar um produto, AND, das entradas e combinar as operações na forma SOP, que é a operação com OR. Simplificar essas expressões usando os teoremas ou mapa de Carnot, tá? E depois implementar o circuito lógico combinacional com essa expressão. Então, nós temos aqui um exemplo. Considerando essa tabela, onde que nós vamos ter as situações, as entradas A e B e a saída. Lembrando, pegando as situações com a saída com nível alto 1. Então, vamos fazer aí um mapa de Carnot. Então, nós vamos pegar, preencher o nosso mapa e verificar ali as regiões onde vamos fazer os pares com valor igual a 1. Então, para esse mapa de Carnot, nós vamos ter exatamente nas regiões pares, onde nós vamos ter A negado, aqui, ó, nesse verde aqui, ó, na região A negado, B. Então, nós vamos ter A negado, AND B, O, A, B negado. Então, O, A, AND B negado. Então, é um circuito gerado a partir da tabela, utilizando a simplificação, através do mapa de Carnot, e onde nós vamos ter a combinação das portas AND, NOT e OR. Então, aqui nós criamos o nosso circuito, onde que nós vamos ter as nossas entradas, ok? Nós vamos ter a porta NOT, a porta AND e a porta AND aqui interligados na porta OR. Ok? Então, nós temos aqui a nossa primeira expressão, A negado, AND B. Na segunda aqui, nós vamos ter A, AND B negado. E fazendo aqui, a saída dessa primeiro par com o segundo par com a porta OR. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter nossa situação aqui da nossa expressão já simplificada. E se preenchermos aqui com as entradas, então nesse caso eu peguei a linha aqui, ó, é onde que tem 0 e 1 para B, então 0 e 1 para B, depois 1 e 0 para A. Nós temos aqui, a nossa lâmpada acesa, ok? Bom, o que são então codificadores e decodificadores? São alguns tipos também de circuitos, que podem ser utilizados em diversas aplicações diferentes. Esses circuitos vão transformar essas informações de determinada parte do seu circuito em outra forma de código que pode ser usada com o tipo de circuitos seguintes, Então, outros circuitos.
Então, a transformação desses códigos que ocorre nesses circuitos digitais vai envolver o quê? A passagem de sinais na forma binária para digital e vice-versa. Então, aqui nós temos, né, o que são os codificadores. Então, os codificadores vai trabalhar com várias entradas diferentes e para cada saída, somente um valor. Ou seja, o valor da saída vai depender, né, de qual entrada for ativada e somente uma entrada pode ser acionada por vez. Então, nós vamos ver aqui, né, mais à frente, um exemplo, né, como que seria essa entrada. Então, vai ter uma entrada ativada para gerar a saída no circuito. Então, esses circuitos, né, codificadores, eles vão transformar sinais obtidos na forma decimal em sinais, né, binários, que nós chamamos de BCD, tá? Ou a partir de 16 entradas em sinais, que no caso aí, né, hexadecimais, né, codificado. Então, aqui como exemplo, nós vamos ter, né, um codificador, onde a gente vai ter várias entradas, né, e pode ter aí, né, algumas saídas. Então, aqui seria um codificador 4x2. Então, vamos para um exemplo. Então, olha só, onde apresenta o lógico, né, de um codificador 4x2, exatamente esse daqui, onde que nós vamos ter as entradas D, C, B e A, e duas saídas, S1 e S2. Então, vamos observar aqui a nossa tabela, né, que está apresentando aqui embaixo. Então, nós vamos ter as nossas entradas, aonde que foi dito que vai ter exatamente somente uma entrada que vai ser acionada, ou seja, ativada, tá? Então, nós vamos ter que S1 vai ser, né, S1, tá? Vai ser B mais A. Então, ó, S1 nós temos aqui, ó, B acionado e A acionado. S2 nós vamos ter aqui, né, o C acionado e o A acionado. A partir desse momento, nós criamos, né, o circuito do codificador. O D, nesse caso, nós chamamos de exclusivo ou carrier, tá? Então, pode descartar e montar o circuito somente, né, com ali as saídas através do codificador. Tá? O que são agora os decodificadores? Né? Eles são parecidos com os codificadores, só que agora é invertido. Ou seja, um circuito ele vai possuir agora diferentes saídas e um valor de entrada para cada uma delas. Né? Então, aqui um exemplo que nós vamos passar, né? Aonde que nós temos aí que um decodificador com número binário para decimal, tá? Então, nesse caso é ao contrário, lá era decimal para binário, agora é binário para decimal. Nós vamos apresentar aí um decodificador que nós vamos ter duas entradas e várias saídas. No caso, ali 4 saídas, que é um decodificador 2x4, tá? Observando agora a nossa tabela, né? Então, para a entrada for 0, 0, 0 e 0, a saída S1 seria acionada. Então, nesse caso aqui, eu vou construir, né, a nossa expressão booleana em relação a isso. E isso vai fazer para as outras, né, saídas também, aonde que nós vamos ter aí, onde que nós temos a saída iguais a 1. E pegar exatamente qual o valor das suas entradas. E com isso a gente cria, né, ali um decodificador. Nós temos as duas entradas e nós vamos ter aqui as 4 saídas. Bom, nós temos os multiplexadores e demultiplexadores, né, que são muito usados para desviar dados por caminhos diferentes, tá? Que seria exatamente aonde que nós vamos ter, né, no circuito digital, nós vamos ter, né, mais de uma entrada para somente uma saída. E nesse caso, nós vamos utilizar uma entrada de seleção, tá? Qual que vai ser a entrada selecionada naquele momento? Então, nós vamos ter aqui um exemplo onde que nós vamos ter, olha só, onde temos somente 2 entradas para uma saída, então, nesse caso, nós vamos ter uma entrada de seleção, que é esse A, que vai ser necessária. Então, as entradas E1 e E2 serão multiplexadas para a saída S, que é esse S1. Então, de acordo com a variável, né, da A, o valor de A, onde A for igual a 0, será transferida, né, para E1 e A igual a 1. Então, nós temos aqui a nossa tabela, onde que nós vamos ter aqui a nossa entrada de seleção, tá? As nossas entradas E1 e E2 e uma saída aí correspondente. Então, a função vai ser a seguinte: S
né, vai pegar exatamente conforme o exemplo aqui acima, onde que nós vamos ter que o S vai ser o A negado é 1. Então, nós vamos pegar aqui, ó, A negado, tá? A negado é 1, né? Então, 1 fica intacto aqui. O, então, vamos pegar uma próxima entrada aqui, que vai ser valor de A e o valor de E2, ok? E depois construímos o circuito a partir, né, daquela expressão construída através do demultiplexador. Bom, esses materiais, né, estão lá no e-book, então é interessante vocês pegarem, lerem esse material, que a gente vai ter mais exemplos sobre isso, tá? E os demultiplexadores também, que também é chamado de demux, nós vamos ter aí, né, uma entrada com várias saídas e nós vamos ter duas variáveis agora de controle. Lembrando que lá dentro do material vai ter os outros tipos, né, de circuitos combinacionais, ok? E vamos treinar através de ferramentas online que foram passadas para vocês. Então, até a próxima aula.